Olá para você, um feliz ano novo, espero que esteja tudo bem e muito obrigado por estar conosco neste programa Encontro com a Palavra. Este programa é proporcionado pela Igreja Adventista de Moema e nós pedimos que você esteja conosco mais um minuto porque nós teremos um estudo muito interessante e um novo estudo que começa nessa semana. Este trimestre nós estudaremos o livro dos Salmos. E que coisa interessante estudar Salmos, né? Às vezes a gente está acostumado a ver Salmos em cultos de casa, em músicas que nós ouvimos. E aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre este livro, o seu contexto, como ele foi escrito. E antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal Adventistas Moema, ative as notificações. Nós temos muito conteúdo legal para você que pode aproximar-nos mais de Deus e aprendermos mais da sua palavra. E eu gostaria de começar com uma pequena introdução que está aqui na nossa lição. Salmos são orações e hinos da Bíblia por excelência, proferidos em louvor, alegria, tristeza e desespero, falados ou cantados no privado ou em público por leigos, reis, poetas e sacerdotes, vindos tanto de pecadores justos quanto de arrependidos. Salmos tem sido o livro de orações e o inário para gerações de crentes. Para experimentar o poder transformador dos Salmos, somos chamados a cantá-los e orar com base neles, como fizeram gerações que os utilizaram para derramar seus louvores, petições, confissões, lamentos e ações de graças ao Deus soberano da graça e da justiça. Eu gostaria de apresentar o nosso painel de hoje. Nós estamos com o nosso amigo Gilberto. Gilberto foi nosso diretor por 2 anos, né? 2 anos. O diretor de todo esse projeto da Escola Sabatina presencial que nós temos na Igreja de Moema, na Avenida Chibarás, aqui no nosso bairro, e que está conosco aqui também para desfrutarmos um pouco mais da nossa companhia e aprendermos mais de Deus. Temos também o Rogério, que é nosso amigo da Igreja da Vila Olímpia, que está chegando em Moema. Isso. Nós trabalhamos muito tempo juntos. Rogério é cantor, compositor, instrumentista, e acho que o livro de Salmos veio perfeitamente para a sua formação e para aquilo que você tem conhecimento, né? E antes de iniciarmos, gostaria de pedir ao Gilberto que fizesse a nós uma oração. Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito seja o nosso direcionador, que Ele nos dê sabedoria e inteligência, e que essas mensagens, as explicações que aqui serão feitas e aprendidas, possam ficar no nosso consciente, no nosso coração, e que nos momentos oportunos da vida, com a ajuda do Teu Santo Espírito, possamos lembrá-los delas, ter o consolo da Tua presença junto conosco e colocá-las em prática, porque elas significam vida e proteção para cada um de nós. Esteja com aqueles também que nos assistem, que o Senhor abençoe cada um deles, que eles se sintam abraçados pela nossa comunidade e que o Santo Espírito também, uma hora, os convide para que eles também façam parte do nosso grupo. E será uma alegria muito grande convivermos com eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 E o nosso estudo dessa semana é como ler Salmos. E o nosso verso para memorizar é: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus citando Salmos, que interessante, né? E eles foram escritos em poesia hebraica, que tem uma riqueza fantástica, e o Rogério entende dessa tecnicalidade do livro de Salmos, que é muito linda, né? E foram escritos por autores diferentes em Israel e num decorrer de um período de tempo muito grande, né? Que veio desde o reinado até o cativeiro em Babilônia e depois a restauração do segundo templo. Então a gente entende que os salmos foram compilados por Esdras, que era o sacerdote depois da reunificação de Israel depois do cativeiro. E não por coincidência ele está no meio do livro da Bíblia. É um livro que está no meio da Bíblia e que separa os livros históricos depois dos livros
proféticos que vêm depois no Velho Testamento, e é um livro muito aceito por diversas comunidades, como islâmicos, como cristãos, como judeus. Então ele tem uma riqueza muito grande, uma importância muito grande. E agora nós entramos nos nossos temas. Rogério, gostaria de te perguntar, quais foram as ocasiões que motivaram a escrita dos Salmos? E quando o povo de Deus utilizava os Salmos? Pois é, fala sobre a lição. Olha, um pouco antes de eu saber dessa lição, né, a gente estava estudando uma lição fantástica, que foi do trimestre passado, falando das missões. Aí uma pessoa olhou assim para mim e falou assim, Rogério, eu nem te conto. Nem te conto. Sabe o que vai ser o próximo trimestre? Qual vai ser a lição? Salmos. Todo mundo estava super ansioso por essa lição, sabe? Né? E a gente está começando a falar dela agora. Vai ser muito interessante falar disso. Então, mas por que, então, né, o uso dos salmos, né, durante todo esse tempo surgiu por quê? Porque as pessoas, ele tinha dois usos principais, né? O uso privado do próprio salmista. Era uma oração dele para Deus, né? Então ele falava com Deus, ele se comunicava com Deus, e também tinha uso público. Olha que interessante que a gente aprendeu na lição dessa semana. Que, por exemplo, o Salmo 120 até o 134... quando eles estavam indo para Jerusalém, naquela peregrinação, eles cantavam esse salmo, né? Todos esses salmos, né, que ele falava que era o cântico da ascensão. Quando eles chegavam, por exemplo, na festa judaica, das três principais festas, mas principalmente na Páscoa, eles cantavam aquele salmo, do Salmo 113 ao 118 durante a festa, né? E daí tinha aquele ralei egípcio e o grande ralei, que era o Salmo 136. Então, no Salmo, aliás, é muito interessante você rever isso daí, ler esses salmos, vai ser muito interessante a gente ler, rever como é que era o culto deles, né? No início da Páscoa, eles cantavam do Salmo 113 e 114. E no fim, o Salmo 115 a 118, né? Então devia ser muito gostoso, né? Eu estudei numa universidade judaica, né? E eles tinham umas músicas animadas, e eu fiquei imaginando como é que seriam esses salmos cantados, né? Com aquelas músicas animadas que eles tinham nos cultos deles. É muito interessante a gente ver isso. Mas o objetivo, quanto ao objetivo, né? O objetivo dos salmos eram dois. Primeiro era acompanhar a adoração e ensinar as pessoas a louvar, né? Imagina só, você, desde cedo, imagina uma criancinha naquela época, principalmente de Esdras, né? Na época de Esdras, penso que o salmo tenha sido de uma importância gigantesca, porque eles passaram muito tempo no cativeiro e as pessoas esqueceram como é que era, né? Então o tempo de Neemias e de Esdras foi um tempo de recuperação da identidade judaica. Tanto que alguns nem sabiam mais a língua original deles, né? Exatamente. E daí quando eles vão lá e pegam salmos, penso eu, durante esse tempo, que foi de uma extrema importância, né, os salmos nessa época, porque eles estavam aprendendo a adorar a Deus. Isso é muito bonito. E é muito interessante que os salmos, nós pensamos que foram escritos assim, salmos de Davi, mas espera aí, salmos foram escritos por pessoas além de Davi, né? Muitos salmos foram escritos por Davi, a gente entende que seja a maioria, mas também foram escritos por músicos do templo de Jerusalém, né? Alguns salmos foram escritos por Asaf, outros foram escritos por filhos de Corá, Emã, o Esraíta eram pessoas descendentes da tribo de Efraim, né? Então ele tem uma gama e uma diversidade muito grande. Salmos abrangem muitos períodos históricos e também pessoas de diferentes culturas e de diferentes origens, né? E agora pergunto ao Gilberto, o que os salmos revelam sobre as experiências pelos quais os autores estavam passando? E como nós podemos ter consolo sabendo que os salmistas também passavam por dificuldades, assim como nós hoje? O que eu entendo assim na questão do livro de Salmos é que, apesar de ser uma oração ali, que muitas vezes o salmista estava expressando um problema pessoal dele, mas a Bíblia e a lição até abordou a respeito disso também, que quando nós oramos, dadas as nossas limitações de linguagem e tudo mais, diz que o Espírito Santo, ele, através de gemidos inexprimíveis, é como se ele complementasse, né, a nossa oração, tornasse-a de uma forma assim, mais digna de chegar à presença de Deus. E os salmos,
embora eles representavam ali uma oração pessoal, de um problema que estava sendo vivido pelo salmista, né? Ou muitas vezes a nação de Israel estava passando, a questão de uma comunidade, o processo mesmo de adoração ali dentro do templo, e de alegrias, né? Porque ele expressa medo, alegria, confiança, mas também às vezes nos faz enxergar o quanto que somos pequenos por nós mesmos. O Salmo, ele tendo essa questão de ser pessoal e escrito da forma com que foi escrita, a palavra de Deus e o estudo também da lição dessa semana fez questão de dizer que, apesar dele ser escrito por pessoas humanas, ele recebeu inspiração da parte de Deus. É como se Deus pegasse um contexto, né, ali de vida daquela pessoa e agora colocasse em palavras eternas, que serviu para aquele momento dele lá. Hoje, quando eu e você, nós lemos as passagens que estão ali registradas, né, nos livros de Salmo, a poesia ali, nós também nos identificamos. E nos identificam. Por que não envelhece os salmos? Por que a gente canta, estuda e eles nos promovem alegria e confiança e sustentabilidade, ânimo para a nossa caminhada? Exatamente porque possui a inspiração dada por Deus, né? Então, quando você diz o seguinte assim, o que essa questão dos salmos nos motiva, expressa do momento que eles estavam vivendo? Porque Deus conhece o todo. E Ele conhece o problema daquele salmista que estava orando naquele momento, conhece o meu problema, que estou aqui hoje há 2.500 anos, se for comparado aos primeiros salmos que foram escritos, né? Porque eles foram escritos ali num período de 500 anos mais ou menos, desde o 10º ano antes de Cristo até o 5º século também, né? Antes de Cristo, um período aí de 500 anos, por diferentes pessoas. Então nós nos sentimos inseridos nesse contexto. E isso nos dá ânimo, porque eles venceram em Cristo. E nós podemos vencer também, apesar das nossas dificuldades. O humano divino colocado em palavras, né? Pois é. Que coisa fantástica, né? Deixa eu até fazer um parêntese. Você falou sobre Asaf, sobre algumas pessoas, né? Olha como Deus é bom. Até hoje ele inspira pessoas a fazer isso, a fazer os salmistas atuais, né? Nós temos o Mário Jorge, né? Os nossos salmistas. Né? Os nossos salmistas, Daniel Sares, todas essas pessoas. E é muito interessante, porque muitas vezes é coisa que ele estuda, coisa da vida dele, que serve para outras pessoas, assim como os salmos serviram para milhares e milhares de pessoas, milhões talvez, de pessoas que estudam e ouvem esses salmos e mudam a vida delas. E já pegando o gancho, né, a gente vai para o nosso próximo assunto, né, e a questão vai ser exatamente para o Rogério, né. Nós passamos por estações na nossa vida, né, Pois é. primaveras, verões, outonos, frio, invernos, calor. E que faces da experiência humana os salmos nos mostram. Olha só, quanto ao sentimento nosso, normalmente são dois, né? Os salmos têm dois sentimentos básicos. O sofrimento, que daí o sofrimento humano gera salmos de pedidos, de petições, né? E as da alegria, o sentimento de alegria, que são aqueles salmos de louvor, de exaltação a Deus, né? Então, esses dois são os principais. Eu achei interessante no nosso estudo que também a gente fez uma classificação entre esses sentimentos, fez a classificação quanto aos assuntos e também a literária, né? A classificação dos assuntos que se encontra na lição, que é muito interessante a gente tentar colocar isso na nossa vida prática, apesar de ser bastante técnico, né? É a parte do louvor, né? Então nós louvamos a Deus, né? Existem salmos de louvor, existem salmos de gratidão, aqueles que pedem por libertação, aqueles que ensinam algo, né? Principalmente louvar a Deus, mas tem aqueles salmos de sabedoria e os salmos que apontam a Cristo, e mais um, né? Que é aqueles salmos históricos, né? Que conta a história de como é que as coisas surgiram, né? Muitos deles misturam com o livramento, né? Porque, veja, agradece a Deus por ter livrado dos inimigos. Então, de uma certa maneira, é histórico. Estou contando uma história, né? Por outro lado, achei super interessante, porque tem a ver com música. Porque a poesia e a música estão ligadas muito juntas, né? Por exemplo, eles falam sobre algumas coisas que podem ter se perdido durante as traduções, né? Traduzir os salmos
para o grego e depois para o português, né, por exemplo. E nisso daí a gente perdeu um pouco da poesia, né? Mas alguma coisa sobrou. Por exemplo, tem o paralelismo, né? Normalmente são comparações de opostos ou de semelhantes, né? Então a gente compara Deus como alguma coisa, ou, enfim, são coisas semelhantes ou opostas. Tem a parte de imagem, por exemplo, Deus é a sombra que nos protege. Então a gente cria uma imagem de uma proteção, como se fosse uma sombra do sol. Imagina eles na época, naquele sol forte que tem por lá, né? Ouvir isso daí. Nós também temos a parte dos merismas, que é aquela parte de um todo. Fala assim, louva ao Senhor dia e noite. Na verdade, ele está dizendo que louva a Deus o dia inteiro. Continuamente, né? Continuamente. Então, eles separaram dia e noite. Isso é bonito. Imagina, né, a poesia. Mas tem um que a gente não consegue ver, né, que é o trocadilho. Sabe aqueles trocadilhos de palavras? Isso só tem no idioma, né? Como é que a gente faz isso? Não tem como fazer. Então, assim, eu tenho um exemplo de uma música feita bastante tempo atrás, que tem um exemplo de trocadilho interessante. Fala assim, ó: Deus te criou como a ave da primavera, anunciando a nova estação. Todos os olhos estão vendo você no céu a voar, e quando a primavera acabar, verão. Então tem esse tipo de coisa em música, né, de usar trocadilho. Nessa música, o verão, né? A Bíblia, na lição, fala sobre Elohim, né, e Eliim, né, que são palavras que a gente não vai ter essa beleza, não vai pegar a beleza dessa poesia. Mas a gente pode fazer hoje, né? Então os salmistas de hoje podem utilizar o paralelismo também, no caso paralelismo, e os trocadilhos são muito interessantes e nos ajudam a entender também a mensagem. Bom, essa foi a primeira vez que alguém cantou contra com a palavra. Foi muito legal. Por favor, faça mais vezes. Tá bom. É um prazer ouvir sua voz, como eu já ouvi por muitos anos na Vila Olímpia. É muito lindo. E você me lembrou algo muito interessante, né? Existe uma composição muito conhecida, né? A Primavera, né? Aliás, as 4 estações, Vivaldi, Sim. se eu não me engano, né? E a gente ouve muito a Primavera de Vivaldi, né? Mas eu já tive a oportunidade de ouvir as 4 estações completas. E é Legal. muito interessante como cada movimento dessa composição nos fazem ter um sentimento interno diferente, né? A primavera nos dá uma esperança de algo que está chegando, o verão nos dá aquele esplendor. E se você não ouviu, ouça isso. Depois vem o outono e você começa a ficar um pouco mais introspectivo, e depois vem o inverno e parece que você está preso dentro de uma casa com a neve caindo e as gotas da chuva batendo no seu telhado. Em cada movimento da música, em cada compasso, você sente o tuque, tuque, tuque. Ouça as 4 estações de Vivaldi, é muito interessante. E os salmos fazem isso com a gente, né? Faz mesmo. Porque eles cobrem períodos históricos diferentes, né? Eles cobrem o conflito entre Davi e Saul, né? Depois eles cobrem o reinado de Davi, a crise assíria, a tomada pela Babilônia, o exílio, a reconstrução de Jerusalém com Esdras, que reuniu todos esses salmos. Isso é tudo muito interessante, né? E aqui nós continuamos o nosso estudo falando salmos são orações inspiradas e louvores de Israel, né? E eles assumem a voz de Deus misturada com a voz de seu povo. Eles assumem a dinâmica vívida das interações do humano com o divino. E Gilberto, o que esse fato de Jesus ter citado salmos nos diz sobre a importância que eles têm em nossa vida? Então, ali é o próprio Deus, né? Que inspirou, né? Próprio Deus que a escrita deles. E Deus sabe das nossas lutas, né? Às vezes a gente tem uma visão não assertiva da parte de quem é Deus. E isso escurece a nossa visão. Nos leva, às vezes, a tristezas, muitas vezes medos até que não precisaríamos ter se a gente tivesse realmente a visão assertiva de quem Deus é, né? Então, quando Jesus vai lá e diz o seguinte, assim, olha, assim como foram escritos lá pelos profetas, estão registrados também nos Salmos e tudo mais, né? E quando a gente olha, assim, para o livro de Salmos, eu consigo ver os Salmos reunindo como se fosse um arquiteto da própria Escritura de Deus. Porque se você pega hoje a forma com que a palavra de Deus, o cânon bíblico,
está ali com 66 livros, né? Escritos alguns ali no Velho Testamento, que chamam de Velho Testamento, depois no Novo Testamento, mas por vários autores, 1.600 anos de escrita. Quando você vai para o livro de Salmos, está ali 500 anos de escrita. Mas parece que o Salmo, diferentemente dos autores que escreveram os demais livros da Bíblia, né? Porque eu pergunto assim para você, muitos de nós lemos alguns salmos e não prestamos atenção que foi Asaf que escreveu. Exato. Porque Verdade. quando a gente pensa em Moisés, a gente cresce os olhos e fala, nossa, Moisés, né? Um cidadão, um general egípcio que foi treinado, muito bem feito, isso, aquilo. Mas por que os salmos ele é diferente? Porque parece que ele vem daquelas pessoas cuja sociedade talvez não colocasse eles num pedestal tão grande. Mas ele é o cidadão normal, que Deus se importa com ele, que sabe que ele chora, que ele canta, né? E então é eu e você, chegando aqui lá no nosso final de dia, cansado, às vezes com as coisas que nós pensávamos em fazer não deram tanto certo, sob o nosso olhar, mas a gente vai ali, abre o coração para Deus e diz o seguinte, olha Senhor, não deu nada certo sob o meu ponto de vista, mas eu quero te entregar esse dia nas tuas mãos. E quero dizer o seguinte agora, amigo, eu vou dormir confiante de que amanhã surgirá um novo dia, que o Senhor estará do meu lado e que aquilo que não deu certo hoje vai dar certo amanhã. Né? Então é com essa certeza, quando Jesus diz o seguinte, olha lá pelos salmos, porque ele representa a situação viva de cada um de vocês. Né? Os salmos... Achei engraçado, ele falou assim, a gente lê o Salmo e nem percebe que foi Asaf. Pois é a síndrome do compositor. A gente sabe que é o cantor, mas não sabe muitas vezes quem compõe, né? É interessante. Exato. E os salmos atravessam o tempo, né? Mas eles também atravessam fronteiras, como o Gilberto falou, fronteiras culturais, fronteiras religiosas, fronteiras étnicas, fronteiras de gênero. O Salmo foi feito para todos com a inspiração do divino. E é para todos nós hoje também, né? E agora nós vamos direto à pergunta para o Rogério. Qual lugar Deus ocupa na vida do salmista? Pois é, tem um hino de Israel Houghton que a gente costumava cantar muito lá na Vila Olímpia, que é aquele Cristo é o centro. Deus é o centro da vida do salmista, se você for olhar. Então eles sempre seguiam algumas ordens, né? Assim, ele se submete à oração e ao louvor, né? Ele fala sobre como Deus é criador soberano sobre tudo, né? E ele cita a relevância profética de que Deus tem sobre os povos. Por exemplo, na época lá, quando os próprios inimigos reconheciam a soberania de Deus, né? E eles estavam falando o seguinte, que no futuro, esse Deus continuaria sendo soberano. Foi quando? 3.000 anos? Né? Até hoje, Deus é soberano. Os povos entendem isso, que é uma religião muito poderosa, né? As religiões que tratam Deus, né? Os deuses dos salmos, né? É uma coisa interessante de se lembrar. E eles também tinham a questão da centralidade da adoração. Então, assim, Deus sendo central na vida deles, então eles tinham também a centralidade da adoração, né? Em tantos em momentos bons, quanto em momentos maus. Como é salmo, a gente tem que lembrar as músicas, né? Tem uma música da Cassiane que fala assim, se está chorando, louve, se tá sofrendo, louve, o seu louvor invade o céu. Novamente, uma poesia interessante. Né? O seu louvor invade o céu. Poderia falar, Deus vai ouvir seu louvor. Não, fala, o seu louvor invade o céu. Foi um jeito interessante de se falar, poético de se falar algo interessante. Mas o que está falando é o seguinte, que nós devemos louvar e adorar a Deus também nos momentos maus. Né? Momento bom é óbvio que nós temos que agradecer, é júbilo, né? É adoração, louvor, é muito bom. Né? E tem uma coisa interessante, a gente acabou de ter a lição da lição passada, né? Na vez que nós estávamos falando sobre Paulo em Atenas, Paulo falou o seguinte, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Né? No caso, eles sabiam disso, né? Os salmistas sabiam que ele morava no céu, mas ele entendia também da onipotência de Deus, que Deus também estava no meio de Sião.
né, no meio da gente. Nós estamos Nossa. aqui, Deus está aqui. Olha que lindo. Que a gente fantástico. pode falar isso. Deus está conosco aqui Amém. agora, Amém. nessa gravação. É isso. E com esse gancho, que Deus está conosco sempre que precisamos, nos bons e maus momentos. Gilberto, você já teve alguma experiência pessoal em que Salmos tocou o seu coração e lhe deu esperança ou ajuda? Sim, eu me lembro quando eu não sou aqui de São Paulo, né? Eu sou paranaense, numa cidadezinha chamada Mariluz, lá no estado do Paraná, próximo ali à região de Umuarama, né? Dentro da região de Umuarama, na verdade. E eu vim para a cidade aqui de São Paulo. E um dia eu tive a oportunidade de ler o Salmo 1, o primeiro Salmo da Bíblia. E eu percebi que nos 3 primeiros versos, Deus fala a respeito daqueles que são os vencedores, né? E os outros 3 mostram a respeito do fim daqueles que são os ímpios. E eu guardei isso no meu coração assim, né? E no dia do meu vestibular, que eu fui prestar o vestibular, antes de começar a prova, eu virei a prova assim para o lado da carteira, coloquei a caneta em cima e eu refleti alguns minutinhos ali no início da prova. A gente geralmente sai acelerado para querer fazer logo a prova, porque realmente é uma prova pesada, com muito tipo de coisa, mas naquele dia eu decidi colocar Deus ali em primeiro lugar. E eu lembrei das palavras dele, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta junto à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E aí ele vai com uma ordem assim muito direta. Pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vai produzir os seus frutos nas estações corretas e nem mesmo as suas folhas murcharão. Eu refleti nesse verso e falei, Senhor, eu estou aqui hoje como árvore plantada junto ao Ti. E eu quero que o Senhor me use nessa prova, que eu possa ser aprovado, que eu possa fazer esse curso superior, através desse meu conhecimento, ser um ótimo profissional. E eu vou dizer uma coisa para você, fiz aquela prova dentro de uma paz que eu nunca senti antes. E quando saiu o resultado, fui muito bem aprovado, e eu lembrei disso pro resto da minha vida. Porque a ordem de Deus é direta. O Deus que é todo-poderoso, que comentamos aqui, é o Deus que está aqui junto comigo hoje. Sabendo que eu estou sentindo calor, frio, tristeza, alegria, passando por dificuldades, mas também Ele está ansioso por me fazer saber que Ele me ama, que Ele quer colocar alegria em mim e dizer para mim, filho, é só uma questão de tempo. Tudo vai passar. Logo você estará aqui juntamente comigo. Amém. É? Estamos chegando ao final de nosso estudo. Me permita ler apenas o último texto de uma autora chamada Ellen White, que tem muitos conselhos e muitas coisas boas para nós. A natureza divina humana de Salmos é comparável à união do divino com o humano no Jesus encarnado. As escrituras sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo livro dos Salmos, a união divina humana em forma de poesias que nos ajudam nos bons, nos momentos de angústia, nos momentos difíceis e nos dão esperança e certeza de que o Senhor está no meio de nós em todos os momentos. Continue conosco, abençoe a cada um de nós, a cada um que está nos assistindo neste momento e nos dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Finalizamos o nosso estudo dessa semana. Continue conosco, temos mais 12 estudos sobre Salmos. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os temas tratados nesse livro e aprenderemos muito mais sobre a graça e sobre o amor de Jesus por nós, pela nossa humanidade. Até mais!